Bom, agora nós vamos continuar os nossos estudos sobre as figuras de linguagem. Vamos dar início agora às figuras de pensamento. A primeira que aparece aí é a antítese. O que é a antítese? A antítese nada mais é do que aproximar duas palavras ou expressões, ou mais expressões, de sentidos opostos, de sentidos contrários. Então, eu tenho um trecho do poema de Ferreira Goulart que diz: tudo isso em ti se deposita e cala, até que de repente um susto ou uma ventania chama esses fósseis à fala. Então, cala e fala são palavras de sentidos contrários. Observem que eles aparecem, né, em momentos diferentes no texto, mas elas estão se opondo aí dentro do sentido do texto. Então, tudo isso em ti se deposita e cala, ou seja, fica, né, cala. Até que de repente um susto ou uma ventania, até que de repente algo traz isso à tona, ou seja, fala. Então, calar e falar são elementos contrários, são palavras com significações contrárias. Temos a canção de Lulu Santos que diz o seguinte: não existiria som se não houvesse o silêncio. Som e silêncio são palavras de sentidos contrários, também aparecem em momentos diferentes aí do texto. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Luz e escuridão também são palavras de sentidos contrários. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Dia e noite, não e sim, também são palavras de sentidos opostos. A próxima seria o paradoxo. O paradoxo nada mais é do que aproximar palavras ou expressões de sentidos opostos, gerando uma possível, uma aparente contradição. Então, lá na antítese, a gente também tinha essa aproximação de sentidos opostos, mas elas não ocorriam no mesmo momento, ou não se referiam à mesma coisa ao mesmo tempo. Aqui, no paradoxo, essas duas palavras são palavras de sentidos opostos e que elas, por se referirem à mesma coisa, ou co-ocorrerem, ou seja, ocorrerem no mesmo momento, vão gerar uma aparente contradição. Então, olha lá. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Camões escreveu esse poema e ele diz que o amor é um contentamento descontente. Como é que algo pode ser contente e descontente ao mesmo tempo, né? É aparentemente contraditório. Observem que ele está se referindo ao amor. Então, o amor seria descontente e contente. Então, essas duas palavras de sentidos contrários estão se referindo, estão concorrendo juntas, né, para se referir a uma mesma coisa, a um mesmo elemento, no caso aí o amor. Para mostrar essa contradição em que vive o amor, em que vive os apaixonados, ele demonstra, né? É um contentamento descontente. Ele tem outras aí, ó. É ferida que dói e não se sente. Como é que algo pode doer e não sentir? É dor que desatina sem doer. Como é que uma dor que não dói? Então, são elementos contraditórios que concorrem, ou seja, aparecem ao mesmo tempo para se referir a um mesmo elemento. Então, aparentemente, parece ser contraditório. Nesse caso aqui, aparentemente parece ser contraditório porque a gente sabe que ele está se referindo ao amor, querendo demonstrar justamente essa contradição em que vivem os apaixonados, né? Basta ouvir o teu silêncio para chorar de saudade. Como é que eu posso ouvir o silêncio? Ouvir e silêncio são palavras opostas. Então, elas estão concorrendo. Estou ouvindo um silêncio. Ninguém ouve um silêncio, né? Então, é aparentemente contraditório. Só que quando está tudo muito quieto, a gente usa essa construção para a gente se referir a eu estou ouvindo o teu silêncio, ou seja, como se esse som emudecido, né, que também já é outra contradição, nos causasse alguma coisa. Então, esse silêncio, né, é sentido, né, é ouvido, no caso, pelo eu lírico aí. E nós temos essa tirinha do Garfield.
né, o Garfield lá, né, segunda-feira, a mãe de todos os oxímoros. Por quê? Porque a mãe de todas as contradições. Ninguém é feliz na segunda-feira. Quando a gente fala assim, feliz segunda-feira, né? Todo mundo fala que segunda-feira é um dia chato, né? Um dia muito difícil, é um dia que a gente inicia a semana. Então, muita gente não encara a segunda-feira como algo positivo, como algo bom. Então, quando você diz feliz segunda-feira, é algo que aparentemente é contraditório. Felicidade e segunda-feira seriam coisas que seriam contrárias. E aí, por isso que a gente tem essa figura de pensamento do paradoxo. O oxímoro, o paradoxo, na verdade, ele também é chamado de oxímoro. A ironia nada mais é do que usar um termo, né, em sentido oposto ao usual, ou seja, é você falar uma coisa ao contrário, querendo dizer outra, né? Então, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Na verdade, se você está falando que ela é burra como uma porta, né? Ela não é um amor, esse um amor aí é irônico, né? Ou seja, ao invés de estar elogiando, eu estou usando essa expressão para ser irônico, na verdade, querendo dizer o contrário, de que ela não seria uma pessoa, né? Uma moça bem tratada, bem vista. Se você gritar mais alto, eu agradeço. Na verdade, você diz que agradece, mas na verdade você está querendo dizer que você vai ficar muito enraivecido, né? Às vezes sinto que tenho o pior trabalho do mundo. Sim, sim. Ou seja, o papel higiênico está lá falando sim, sim, você tem, né? Na verdade, ele não está querendo dizer que sim. Quem tem o trabalho, o maior trabalho é que sou eu que limpo o bumbum, né? Limpo outras partes menos é, é, boas, assim, né? Então, nesse caso, eu fico com um trabalho mais duro do que o seu. Então, na verdade, se sim, sim é irônico. Na verdade, ele não está considerando que a escova tenha o pior trabalho do mundo. Ele é que tem o pior trabalho do mundo. Então, ironia é você usar um termo, uma expressão fora do seu sentido usual. Na verdade, querendo dizer outra, o contrário daquilo que você de fato pensa. E aí, muitas das vezes, a ironia é usada para provocar o humor ou para fazer alguma crítica. O eufemismo, ele é a atenuação, ele é o abrandamento de uma fala. Então, para falas desagradáveis ou coisas muito cruéis, obscenas, imorais ou ofensivos, todas as vezes que a gente quer amenizar para que algo não se pareça dessa forma, a gente atenua, suaviza essa ideia. E para isso a gente usa um eufemismo. Quando diz assim, era uma estrela divina que ao firmamento voou. Ao invés de dizer, esse eu lírico dizer que a amada morreu, que é algo mais duro, mais difícil, mais cruel, ele diz que ao firmamento ela voou, ou seja, ela virou uma estrela, né? Então, ele suavizou a sua fala para não parecer tão cruel, dizendo assim que ela tivesse morrido. Se alguma cunhatã se aproximava, ele, para fazer festinha, Macunaíma punha as mãos nas graças dela. Então, esse é um trecho de Macunaíma, quando ele fala nas graças dela, para amenizar, para suavizar, para não parecer tão obsceno a sua fala, ele troca as partes íntimas, né, das índias pelo nome graças dela, pela expressão graças dela, nas graças dela. Pôr as mãos nas graças dela seria dizer que ele estava colocando as mãos nas partes íntimas das índias. Então, para não parecer tão obsceno, ele suaviza isso, tá? A hipérbole já é o contrário, já consiste no exagero. Então, em vez de atenuar, né? Então a gente usa o eufemismo para atenuar e usa a hipérbole para exagerar, para intensificar uma fala. Então a gente diz assim: rios te correrão dos olhos se chorares. Ou seja, para dizer que ela estava chorando muito, ele diz que rios vão chorar dos seus olhos. Então, exagero. Queria querer gritar 700.000 vezes como são lindos os burgueses. Então,
Ele não vai gritar 700 mil vezes, ele está exagerando, ele diz que ele queria gritar muito, ele queria gritar muitas vezes, né? Para fazer, no caso aqui, uma crítica a esses burgueses. Então, quando eu falo, por exemplo, também, eu já falei isso milhões de vezes e você não consegue entender, ou seja, esse milhões de vezes, não é que eu falei milhões de vezes, eu estou usando essa expressão milhões de vezes para exagerar, para intensificar, para dizer que eu falei muito, né? Então a hipérbole é o exagero. Uma outra figura de pensamento é a prosopopeia, que a gente também chama de personificação, que é atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Então, atribuir linguagem, sentimentos, ações a seres que não possuem essa característica. Então, o vento beija meus cabelos. Olha lá, o vento não dá para beijar, o vento não beija. As ondas lambem minhas pernas, ondas não lambem as pernas. O sol abraça o meu corpo. O sol não possui essa capacidade de abraçar alguém. Então, beijar, lamber e abraçar são características humanas que ele aqui está atribuindo a seres inanimados, né? Ao vento, às ondas, ao sol. Vai passar na avenida o samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Então, observe que ele diz lá, cada paralelepípedo da velha cidade vai se arrepiar. Ou seja, o paralelepípedo não vai se arrepiar, né? Ele está fazendo aí uma personificação para dizer que até mesmo as ruas, as pedras vão sentir toda a emoção desse samba passando. As figuras de pensamento, mais uma apóstrofe, consiste no chamamento, na interpelação a uma pessoa ou coisa que pode ser real ou imaginária, pode estar presente ou ausente, usada para dar o quê? ênfase. Quando a gente, então, a apóstrofe nada mais é do que o chamamento, a interpelação, quando a gente chama, quando a gente convoca uma pessoa ou uma coisa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Esse ó mar salgado, ele está convocando, ele está interpelando, no caso aí, o rio, né? Maria, não chores. Esse Maria também é um chamamento, é uma invocação. Então, também é conhecido como uma apóstrofe. Normalmente, a gente faz isso para intensificar a nossa fala. A gradação consiste em ordenar, dispor as ideias de ordem decrescente ou decrescente. Então, olha lá, um coração chagado de desejos, latejando, batendo, restrugindo, ou seja, latejando é um movimento mais brando, batendo já aumenta a intensidade, restrugindo já aumenta mais ainda. Então, é um movimento aí, é uma gradação crescente, em ordem crescente. Estava pobre, quebrado, miserável, olha só, né? Intensificou ainda mais a pobreza desse indivíduo. A mulher, linda na obscuridade, revelou-se bonitinha, apenas simpática na claridade. Casa, cidade, nação. Ó, está crescendo também. Ó. Casa, cidade, nação. Há uma gradação na ordem dos elementos. A sinestesia é a mistura de sensações, de sentidos, né? Então, é o entrelaçamento dos sentidos onde a qualidade direta ou mais expressiva de um sentido é atribuída ao outro. Então, quando eu digo assim, uma canção dourada tomou conta da sala, sensação auditiva versus a sensação visual. Olha lá, uma canção que a gente sente através da audição tomou conta da sala, misturou com o sentido da visão, né? A sua voz suave tranquilizava a plateia. Então, eu estou misturando a sensação auditiva, né, da voz, com a sensação tátil, de eu sentir, né, a plateia mais tranquila. Raquel tem um olhar frio. Ó, olhar frio. Eu consigo sentir a frieza desse olhar desesperador. Aquela criança tem um olhar tão doce. Ó, misturou a sensação da visão com a sensação do tátil.
ou até mesmo do paladar, na verdade. O doce ali seria do paladar. Igual quando a gente fala assim, nossa, que cheiro gostoso. Na verdade, a gente não pode, né, misturar essas sensações. A gente mistura para intensificar, dizendo que o cheiro está muito bom. Só que a gente não consegue provar esse cheiro, né? Agora a gente vai falar das figuras de construção. As figuras de construção, elas são utilizadas para modificar um período, ou seja, elas interferem na estrutura gramatical da frase com o intuito de oferecer, né, maior expressividade. Então, a primeira que aparece é a anáfora. A anáfora é a repetição de uma mesma palavra ou de uma mesma construção, né, no início dos versos ou no início das frases. Então, tudo cura o tempo, tudo gasta, tudo digere. Observe que ele repete a mesma palavra no início de cada frase. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta, para o desfecho que falta, por favor. Então, ele repete o olha, olha, a mesma construção, a mesma palavra em cada verso. Então, é anáfora. A anáfora é repetir a mesma palavra no início de cada construção. O pleonasmo, ele também é um caso de repetição, só que é uma repetição redundante, é uma repetição desnecessária do ponto de vista sintático e semântico. Então, já ouviram falar aqueles tipos de construção? Ah, fulano subiu para cima. Ué, se é para cima, já é subir. Então, você não precisa dizer que ele subiu para cima, descer para baixo, né? Então, esses tipos de construção são redundantes, apresentam ideias repetidas que são redundantes. Então, aos rapazes deu-lhes dinheiro. Esse lhes está se referindo aos rapazes. Então, eu não precisava ter dito deu-lhes, né, dinheiro. Chove chuva, chove sem parar. É óbvio que vai chover, né, está relacionado à chuva. Então, no sentido literal, né, obviamente. Então, chove chuva é uma repetição redundante. Vai chover o quê, né? A não ser chuva. A silepse é a concordância que a gente faz com o termo que não está no texto, mas com a ideia que ele representa. Então, eu não vou fazer a concordância com o que está escrito, mas sim com a ideia transmitida por ele. Então, é uma concordância anormal, psicológica, né? Porque o termo, né, faz com que esse termo oculto facilmente fique subentendido. Então, há três tipos de silepse: a silepse de gênero, a silepse de número e a silepse de pessoa. Então, a bonita Porto Velho, observem que eu não estou concordando. Porto Velho é masculino, a bonita é feminino. Então, a bonita Porto Velho, ele está fazendo a concordância não com a palavra Porto Velho, mas com a palavra que está implícita. Como eu sei que Porto Velho é uma cidade, então eu estou fazendo concordância com o termo subentendido, com o termo cidade. Ele não está expresso no texto, mas a gente sabe, subentende-se que Porto Velho seja uma cidade. Então a concordância do adjetivo aí vai ser feita com esse termo subentendido, a cidade, que é feminino. Então por isso que ele diz a bonita Porto Velho. Então, a silepse de gênero é quando a gente não concorda com o gênero do substantivo que está expresso, mas sim com a ideia transmitida por ele. Vossa Excelência está preocupado. Vossa Excelência está no feminino. Mas se eu sei que eu estou me referindo a um juiz, por exemplo, eu vou, e esse juiz é do gênero masculino, eu vou falar preocupado. Então, eu não fiz a concordância do gênero com o substantivo expresso, mas sim com a ideia transmitida por ele. A silepse de número é quando a gente não faz a concordância de acordo com o número, ou seja, o sujeito está no singular, por exemplo, e o verbo está no plural, ou vice-versa. Então, olha lá. A procissão saiu, andaram por todas as ruas da cidade de Salvador. Quem andaram?
a gente sabe que é a procissão, mas como a procissão traz a ideia de que são muitas pessoas, as pessoas andaram. Então, eu estou fazendo a concordância não com um termo que está expresso, mas com a ideia transmitida. Como eu sei que procissão traz a ideia de muitas pessoas, então eu fiz a concordância do verbo andar com o termo pessoas, com o termo que está subentendido. Como vai a turma? Estão bem? Observem que eu não concordei esse estão com o substantivo turma. Né? Turma está no singular e o estão está no plural. Por quê? Como turma traz a ideia de muitos alunos, então eu estou fazendo a concordância com a ideia e não com o termo que está expresso. O povo corria por todos os lados e gritavam muito alto. Observem que gritavam não está fazendo a concordância com o substantivo expresso, que é o povo, mas sim com a ideia. O povo ali, né, traz a ideia de muitas pessoas. Então, as pessoas gritavam. Então, eu estou fazendo a concordância do plural com o termo, né, que está subentendido aí. E, por último, a silepse de pessoa. Os agricultores temos, olha lá, os agricultores se refere à terceira pessoa do plural, eles. Mas eu fiz a concordância do verbo com a primeira pessoa do plural, nós temos. Então, os agricultores temos orgulho do nosso trabalho. É porque ele está se incluindo nesse grupo de agricultores. Então, ele não faz a concordância na terceira pessoa do plural, mas sim na primeira pessoa do plural para se incluir. Dizem que os cariocas somos, ó, os cariocas, eles, terceira pessoa do plural, somos. Ele deveria ter dito, dizem que os cariocas são pouco dados aos jardins públicos. Então, observem que ele deveria ter feito a concordância na terceira pessoa do plural, mas ele usou a primeira pessoa do plural para se incluir, para dizer que ele também se considera um carioca. O polissíndeto, o que é poli? Poli são vários, e síndeto, na língua portuguesa, significa conjunção, conectivo. Então, é quando a gente vai repetir o mesmo conectivo várias vezes, a mesma conjunção várias vezes, tá? Para enfatizar essas ideias. E a névoa, e as flores, e o doce ar cheiroso do amanhã na serra. Do amanhecer da serra, e o céu azul, e o manto nebuloso do céu de minha terra. Observem que ele repete para dizer que há muitas coisas nesse lugar, né? Então, ele repete a mesma conjunção e várias vezes. E o assíndeto, que é o contrário, ele se há, é um prefixo de negação, de ausência. Então, assíndeto seria que não há conectivo, ou seja, quando ao invés de eu repetir, eu omito esse conectivo. Então, quando há ausência de conectivo entre os termos ou entre as orações, tá? E nesse caso, os termos das orações vêm geralmente separados pelas vírgulas, já que a gente omite o conectivo. Então, erguem os colos, voltam as cabeças, para um ledo canto, move-se o tronco, o vento se suspende. Então, ali naquele lugar eu poderia ter dito, erguem os colos e voltam as cabeças, né? Mas eu omiti, eu trouxe mais expressividade ao texto quando eu omito a conjunção, tá? Mas eu sei que ela poderia estar presente ali, né? O mais óbvio que seria que a gente colocasse o e, já que eu tenho apenas dois elementos, duas orações, estou ligando duas orações que são coordenadas pelo conectivo e. O anacoluto é quando há uma interrupção brusca na estrutura da oração. E aí se introduz uma outra palavra ou expressão solta que não tem ligação sintática com os outros termos. Então, quando eu digo assim, eu não me importo a desonra do mundo. Ele poderia ter dito, eu não me importo com a desonra do mundo. Seria a estrutura regular mais possível. Mas ele interrompe, ó, eu não me importo a desonra do mundo. Então, se ele quebra a estrutura sintática dessa organização de pensamento, a gente tem a figura de sintaxe anacoluto. Essas são as figuras que nós vamos estudar agora nesse trimestre.